Olá pessoal, boa noite! Live de quarta-feira, live com convidados. Sempre estamos aqui falando sobre sustentação oral, juizados, compartilhando experiência. E hoje eu vou conversar com o nosso colega Lázaro. Lázaro, faz sua solicitação aqui para a gente começar nosso bate-papo. Vai dar tudo certo, pessoal. Lembrando que todo mundo ganha coração, tá? E a internet não vai impedir a gente hoje. Ela pode cair quantas vezes ela quiser que a gente vai continuar. Viu? De franzo. Tudo bom, colega? Coloca suas experiências aqui. Manda a live para todo mundo que atua no juizado, quem tem medo de fazer sustentação oral, que aqui é advogado raiz, viu? A gente começou com muita dificuldade e a gente vem superando, né? Todo mundo que tá lá na turma recursal já passou por algum tipo de dificuldade e para poder estar ali falando, se expondo. Então, essa é uma das primeiras dicas que a gente vai passar aqui. Deixa o meu colega aparecer aqui. Pronto. Lázaro, agora vai. Agora vai. Tá me ouvindo bem, colega? Tô ouvindo assim, tá ótimo. Ó, coraçãozinho pra você. Já começa assim. Todo mundo que eu recebo aqui, um coração. Muito obrigado por estar aqui comigo, compartilhando conhecimento. É muito bom ter você aqui. Sinto falta do presencial, da gente estar trocando experiência, network. Infelizmente, né? Mas, por uma boa causa, vamos rezar que tudo isso passe logo. E eu quero que você comece logo se apresentando para quem está aqui com a gente e falando um pouco de como você começou lá a sustentar na turma recursal. Claro. Então, colega, inicialmente eu só tenho que agradecer pelo convite, tá? Eu me sinto até honrado em participar de uma das lives desse seu Instagram. Qualquer advogado, iniciante ou veterano que conhece o Instagram da doutora Michele, né? Fica maravilhado com o conteúdo de sustentação oral, porque, de fato, tem muito conteúdo relevante. E veja, tanto para o advogado iniciante como para o advogado veterano, porque a gente tem conteúdo, o que eu pude verificar, o que eu venho verificando porque eu acompanho o Instagram da Michele já faz algum tempo, conteúdo para quem inicia, para os medos do advogado na sustentação, no caso do advogado veterano, dicas, teses. Então, fico honrado, colega, em fazer parte de uma das lives desse seu Instagram, tá? Eu advogo desde 2012, me apresentando um pouquinho, né? Sou Lázaro, advogo desde 2012, que foi quando eu consegui a minha carteirinha da OAB. E, assim, desde o princípio, colega, eu sempre busquei atuar na prática forense. Fiz o possível desde o princípio, na verdade, para não me limitar à atuação apenas no escritório, na tarefa administrativa, e-mails, etc. Em que pese a atividade em que eu desenvolvia na época ser estritamente ligada ao interno do escritório, redação de petição, mas sem impedimento para que o advogado pudesse também advogar, ter algumas causas por fora. E justamente com isso que eu fui buscando aquela prática forense, ir ao tribunal, sustentar um caso em particular, conversar com o juiz, tentar convencer antes do julgamento, etc. E nesse vai e vem, eu lembro que, na época, a turma recursal, que hoje é a turma recursal unificada no Imbuí, ali no quarto andar, né? A turma recursal era ainda na Manuel Dias, da Pituba. Isso. E aí, assim, tudo ainda muito... Sabem. Só os veteranos sabem, né? Tem gente que diz, passou por lá a turma recursal. Sim, passou. Ali na Pituba. E aí fazia algumas sustentações ali, conversava no gabinete com os juízes, conhecia alguns juízes bem naquela época, Dr. Walter, Américo, por exemplo, magistrados que hoje nem atuam, por exemplo, e que a partir de então eu já comecei a adquirir uma boa experiência. Nesse interstício também, dentro do escritório, eu assumi algumas equipes, coordenei equipes internamente e, por um tempo, fiquei estritamente interno no escritório. Mas, posteriormente também, e aí por volta de uns 4 ou 3 anos atrás, por algumas mudanças internas no escritório, acabei voltando à atuação forense, né, externa, mas só que pelo escritório também. E aí, desde então, não mais parei. Venho sustentando, a colega sabe aí, os colegas das turmas conhecem também pela Coelba,
Hoje eu sustento também, em alguns casos, por algumas instituições financeiras, Banco BMG, entre outras. E essa é essencialmente hoje a minha atividade. É uma atividade, inclusive, que, assim como eu vejo que a colega faz com brilho nos olhos, a sustentação oral, a defesa do interesse de vossos clientes, eu faço também assim com muito gosto. A gente sabe, né, que ocupar a tribuna, estar ali defendendo o interesse de nossos clientes, buscando a reversão de uma decisão, ou a manutenção de uma decisão favorável, é simplesmente, como eu posso dizer, é extasiante. Né? É a satisfação do advogado que busca fazer a sustentação oral na tribuna. Então, esse é um pouquinho de mim. Eu acho que eu tentei resumir, é claro, para também não tomar muito tempo. Acho que a doutora aí, a colega, tem muita coisa para passar para a gente. É basicamente isso. Experiência prática mesmo. E aí você falou, eu já me lembrei aqui, colega, que nós já atuamos, né, no mesmo processo. Já atuei algumas vezes com você sustentando. E aqui é até bom eu conversar sobre isso, já me lembrei, vou iniciar falando sobre isso, porque um dos medos que eu recebo muito dos meus colegas, da minha audiência que me acompanha, é esse medo de sustentar com outro advogado. Me deixou preocupado, viu, colega? Oi? Me deixou preocupado, eu sustentar com a doutora Michele. Não, que é isso? Mas é isso, doutor. Quem nunca fez ainda olha para a sustentação oral como um combate, né? Eu acho que eu estava até estudando um pouquinho sobre oratória e como a gente se sente, né? É assim, porque falar em público realmente ainda é um grande medo e sempre é uma superação, principalmente quando você se envolve emocionalmente com o cliente ou quando tem alguma coisa que você quer muito, você quer defender aquilo para que você consiga. Mas quando você vai sustentar com outro advogado, tem muitas situações, eu estava lendo até um artigo no Jus Brasil, que se compara a um soldado quando vai para a guerra. Imagine o pensamento da pessoa, que é como se você fosse um combate. E aí você acaba olhando aquele seu colega como seu inimigo, quando na verdade não é, né? Porque o seu colega que está ali do outro lado, ele está fazendo apenas o trabalho dele, como você está fazendo o seu. E quando a gente olha para o colega como um inimigo, como um adversário, assim, nesse sentido, a gente acaba colocando uma trava no que a gente poderia fazer para melhorar a nossa argumentação e acaba se preocupando muito com o que o outro colega vai fazer. Sim, é verdade. Essa também é uma dica que eu dou muito aqui, de que você vai atacar o processo e nunca seu colega, porque, como já aconteceu conosco várias vezes, colega, a gente tem que ter muita empatia, né? É uma coisa que eu passo aqui também, porque o que você está passando ali, o outro colega pode passar. O fato de você ter uma OAB mais antiga não quer dizer que você saiba mais, não é um fator para você menosprezar o seu colega que está começando agora. Pelo contrário, eu acho que os veteranos têm que dar exemplo, inclusive, de empatia, de acolhimento, para a gente poder fazer uma justiça melhor. Então, eu já queria começar assim, dizendo que é muito bom encontrar na turma, né? Não só para sustentar com você, enfim, ou te ver lá, porque você é um advogado brilhante, muito solícito, sempre está ali nas turmas recursais apoiando outros colegas, e é isso que eu gosto na advocacia. Eu acho que a gente tem que cooperar uns com os outros. Não estamos aqui. Obrigado, colega. E principalmente o objetivo desse meu Instagram aqui é colocar isso. Eu chamo os colegas para a gente dividir e falar para outros colegas que, poxa, a gente também começou com muita dificuldade. E muitas vezes é o teu colega do lado que vai dizer assim, olha só, faz essa e essa argumentação. Ou então, fica tranquilo que essa turma é boa nesse sentido. Aqui a indenização, você só tem que, talvez, argumentar para melhorar a argumentação. Então, os colegas... Determinado ponto. Exatamente. Então, eu queria também, doutor, que você falasse sobre isso, sobre a sua experiência de sustentar com outros colegas, como é que você se sente e qual a principal dificuldade que você acha para quem está começando e nunca sustentou? Claro. Assim, a memória que a colega levantou já foi excelente, né? A época do presencial, eu lembro das vezes que a gente sustentou junto, inclusive, e sustentações muito respeitosas. Eu acho que concordo, assino embaixo com tudo que a colega apontou. Acho que quando a gente sustenta, a gente vai à tribuna defender o interesse de nossos clientes, a gente tem que se voltar ao processo, né? Às provas do processo, e não ao colega que está ali defendendo os interesses do cliente dele. E um ponto que me deixa muito confortável, e é algo que eu busco sempre fazer também em minhas sustentações,
quando eu compartilho a tribuna com outro colega, é cumprimentar. Porque, veja, a gente sempre que vai à tribuna, cumprimenta o magistrado presidente, né? Cumprimenta os demais magistrados, cumprimenta o Ministério Público, servidores, colegas presentes. E o colega que está do seu lado na tribuna, né? Então, acho que quando a gente faz isso, logo de início, quebra o gelo. É necessário esse cumprimento ao colega do lado. E eu fico muito confortável também quando o colega inicia a palavra e faz esse cumprimento. É um ato singelo, mas importante, né? E a partir de então, acho que é tudo que a colega pontuou. Os advogados naquela oportunidade não são soldados, não estão ali guerreando entre si. Em verdade, cada um defendendo os interesses dos seus clientes, mas buscando como personagens do processo cooperar, né? Até porque o próprio Código de Processo, ele prevê um princípio, é o princípio da cooperação no Código de Processo entre as partes, e é o que as partes devem buscar, né? E talvez, eu acho que no advogado iniciante, o medo reside aí, né? Eu acho que o advogado iniciante, ele vai à tribuna com medo do que ele vai ouvir do colega que vai ocupar a tribuna com ele. Ele vai à tribuna com medo do que o magistrado, o relator vai dizer, da sustentação dele. De repente ele vai com medo até isso em tempos de sustentação oral presencial. Não sei se o colega lembra, né? Tinha dias de sessão que a sala ficava lotada, não tinha nem lugar para sentar lá atrás, né? Então, com medo do que os colegas que estão lá atrás vão ouvir, vão pensar da sustentação dele. Então, o medo do que as pessoas vão pensar talvez seja o principal empecilho do advogado iniciante. E eu acredito que esse medo pode ser superado, auxilia, né? Eu acredito que auxilia muito. O colega supera esse medo quando ele busca ter uma compreensão, não digo que exata, porque eu acho que nem sempre a gente consegue levar para a tribuna 100% de maneira fidedigna, tendo os autos, porque a gente não está com o processo ali na nossa frente, página a página, mas buscar o máximo conhecimento possível da controvérsia dos autos. Se a gente tem o máximo de conhecimento que a gente pode adquirir daquele caso, o que é que justificou a causa de pedido, o que é que justificou o pedido de reforma da sentença, quais são os fundamentos, onde está o erro injudicando. A gente leva isso em tribuna, a gente está consciente disso, pelo menos eu me sinto assim. Quando eu levo os argumentos em mente, eu me sinto confortável, seguro. Sei, muito dificilmente eu vou dar um deslize aqui, porque eu conheço esse caso. E se o juiz não estiver ciente do ponto a ponto aqui, eu vou argumentar. Vai ser um ponto que eu vou levar na sustentação e, de repente, eu consigo uma reforma, uma decisão favorável. Eu acho que essa é uma dica, inicialmente, que eu daria, né? Buscar realmente conhecer o processo ponto a ponto. Eu até assisti uma live que a colega fez na semana passada, com um colega também, e esse foi um ponto, né, que a colega colocou, de que quando a gente realmente conhece do processo que a gente argumenta, a gente faz isso com mais facilidade, com mais tranquilidade, e reduz o medo. Exato, exato. E conhecer a turma recursal, quando você advoga no juizado, né? Uma coisa que eu também compartilho sempre aqui, que assistir sessões da turma recursal melhorou a minha advocacia como um todo, principalmente para mim hoje, que estou exclusiva no juizado. Então, eu foquei toda a minha advocacia para o juizado, e inclusive minhas parcerias, porque eu gosto muito do juizado e eu acredito também no foco. Para mim, quanto mais você foca em uma coisa, melhor você fica naquilo. Então, a minha advocacia melhorou muito porque eu passei a assistir as turmas recursais. Porque o doutor sabe, não adianta a gente esperar 1 ano, 2 anos por um processo, quando chega na turma recursal, ela muda por causa de um documento simples que você não juntou. E você tinha acesso, mas você não sabia que aquele documento era importante. Então, durante as sessões, inclusive, os magistrados, eles fazem ponderações que eles não escrevem na fundamentação do voto. Olha, você poderia ter juntado isso, isso e isso, ou então o advogado não se atentou para isso. Então, quando você assiste, além de você conhecer um pouco da personalidade dos magistrados, né? Você sabe ali como é que aquela turma julga, se é mais harmônico, se não é, quem é mais flexível ou não. Você entende também o que você poderia ter feito para melhorar. Então, é aquela questão de a sustentação oral não é só para agora, mas tudo que eu estou colhendo aqui é um aprendizado para depois.
Porque isso daqui vai me ajudar, inclusive, a eu saber como atender o meu cliente, saber quais documentos que são importantes para minha demanda, né? Saber, inclusive, quanto cobrar, gente, porque, doutor, a autoconfiança, né? E autoconfiança é uma coisa que Imprescindível. exatamente. E, pessoal, ela não nasce com você. Você também precisa treinar e precisa se colocar nesse desconforto, porque senão a gente não vai conseguir. Mas essa autoconfiança para você cobrar por um preço, você saber o que vai acontecer no seu processo todo e você passar isso para o seu cliente, isso passa muita credibilidade e muita segurança. Chega um momento que você está tranquila. Se o seu cliente não quiser contratar você, tudo bem, porque eu já sei como fazer o meu trabalho. Você se sente mais tranquilo por talvez perder aquele cliente, pode ser que apareça outro melhor, tá? A gente não fica mais naquela marra de que, meu Deus, no início, doutor, eu passava também por isso, né? E eu já adentrei em várias coisas aqui, é porque minha cabeça é assim, viu? Eu sou geminiana, eu penso várias coisas ao mesmo tempo. É o que torna o papo interessante. A gente vai em vários assuntos e volta. É bom. Quando a gente começa, a gente não quer deixar passar nada. Ai, meu Deus, eu não posso perder a oportunidade. Então, chega um cliente até a mim, eu tenho que saber responder ele, eu não posso errar, eu não posso falhar. Se ele me perguntar alguma coisa, eu não posso dizer que não sei. Então, quando a gente sai da faculdade na ânsia de conseguir os clientes, a gente quer saber de tudo. Previdenciário, tributário, juizado penal, administrativo, a gente quer saber de tudo. E, na verdade, gente, a gente não consegue, porque é inclusive desumano você querer saber tudo. Você não tem como saber tudo. Verdade. Então, chega um momento na sua vida que você tem que focar e aprender a dizer não sei. Para quando o cliente chega para você e fala, olha, essa aqui não é minha área de atuação, eu não sei resolver isso. E passa para o próximo, gente. Isso é libertador, inclusive, viu? Porque dá a você a chance de focar no que você gosta, no que você tem mais expertise, né? Inclusive, com relação à sustentação oral, doutor, e o que você falou também foi muito legal. A gente está ali numa sala cheia, o medo do julgamento dos colegas, o medo do julgamento do magistrado, né? Tem vezes, inclusive, que a gente vai para o juizado, a gente nunca vê o magistrado, a gente só vê o conciliador e o juiz leigo. Aí, quando chegar a sustentação oral, você encontra 3 logo de uma vez. Tá de frente com o cidadão. Exatamente. Então, você tem todo aquele pânico de tudo e a sua cabeça, muitas vezes no início, né? O que aconteceu comigo, ela fica te sabotando. Você é inexperiente, você não estudou tudo, ele vai perguntar aquele documento que você não sabe, e aí você começa a se inferiorizar. Não, porque o colega já tem 10 anos de OAB, e o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou gaguejar, eu esqueci. Né? Então, a gente também tem esses autossabotadores que acabam nos impedindo de fazer o que deveria ser feito. E como você sabe também, às vezes a sustentação oral na turma é um parafuso que você aperta, é um documento que você aponta, né? E tranquilo. Tem o que a colega falou agora me fez lembrar até de uma parábola muito interessante. Eu vou tentar contar ela aqui para ver se ela encaixa, essa questão do parafuso, né, do ponto certo. Hoje a gente sabe que no juizado especial, o tempo que a gente tem de sustentação são 5 minutos apenas, né? Então, 5 minutos de sustentação em um processo que dura em média 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio ou 2, é nada, né? Sustentação oral de 5 minutos é muito pouco. Ao passo em que, por exemplo, no tribunal a gente sustenta 15. Exato. Então, assim, é muito preciso esse parafuso que a gente precisa acertar. Tanto que eu recordo que nas sustentações que eu fazia muito pela Coelba há alguns anos, eu poderia sustentar 10 processos no dia. Mas eu tinha uma listinha que o meu resumo desses processos eram de 1 parágrafo. Eu fazia um resuminho assim, numa planilha de Excel, 1 parágrafo em cada processo. Porque eu tinha que ir apenas na prova, que possivelmente o juiz não viu, ou que era uma prova controversa, um ponto controverso. E aí é a parábola, né, que eu vou tentar ilustrar, que eu acho que sempre me remete muito a esse pensamento do parafuso, do ponto certo para sustentar. Que quem conta essa parábola é o Laí Ribeiro, é um médico. E aí ele explica, né, que uma embarcação de muita importância, veja, uma embarcação de muita importância que carregava ouro, enguiçou no meio do mar. Quando ela enguiçou, o dono da embarcação disse, para, vamos chamar aqui um engenheiro que ele vai consertar a embarcação. Chamou esse engenheiro, o engenheiro chegou na embarcação, olhou, fez orçamento, etc. Não conseguiu consertar. O dono da embarcação novamente, para.
chama o engenheiro mais sofisticado. Ele vai conseguir resolver a embarcação. Né? Ele que construiu a embarcação, chama ele. Ele foi lá, tentou olhar, quer dizer, não, ele foi um mais sofisticado, mas ele não é o construtor. Olhou também, não conseguiu resolver, a embarcação continuou enguiçada. Chamou o terceiro, chama quem construiu a embarcação, e ele foi lá. Olhou, desceu no campo de válvulas, pediu ao assistente dele, me dá um martelo. O assistente deu um martelo, ele, pim, bateu em um só parafuso, e a embarcação voltou a funcionar às mil maravilhas. E aí, na hora de fazer o pagamento dos engenheiros, o dono da embarcação recebeu 3 notas, né? A do primeiro engenheiro, uma nota de $100, a do segundo engenheiro, que era mais sofisticado, uma nota de $200, e a nota do terceiro engenheiro, né, o que consertou a embarcação, uma nota de $10.000. E aí, o dono da embarcação disse, tudo bem, eu pago a nota de $10.000, mas com uma condição, que ele me explique como ele chegou nesse valor. E aí ele voltou para o dono da embarcação e disse, né, para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, $9.999. Então, a importância da sustentação oral, acho que está bem aí, né? Nesses nossos 5 minutinhos, saber onde bater com o martelo. Eu gosto muito dessa parábola do Laíbe. Sacada perfeita, doutor. Porque o que eu percebo é que os colegas ficam muito preocupados na questão da oratória, com a questão do falar bem, ser eloquente, data vênia. Gente, sustentação na turma é objetividade. Principalmente porque, como eu digo e repito aqui, os magistrados, princípio da celeridade, objetividade. O magistrado da turma recursal, ele quer julgar o máximo de processos possíveis naquela sessão. Então, ele já está ouvindo ali 50 advogados. Então, ajuda o magistrado a te ajudar. Não fique com aquela mente de que o voto já está pronto, não vai adiantar em nada. O pensamento tem que ser o que é que eu posso apontar aqui que vai fazer sentido. Porque também, se o magistrado ficar ouvindo mais do mesmo, não vai adiantar. Né? Exato. Muitos colegas falam assim, mas doutora, o doutorzinho nem levantou a cabeça para me ouvir. Eu falei assim, doutor, é porque, veja só, isso aqui já é corriqueiro esse tema. Então, ou você vai lá para dizer, eu já conheço esse tema e o documento referente a essa situação, documento tal, porque aí ele vai parar, vai analisar e se for diferente ele vai repensar, ou então não. Porque se você for repetir toda uma argumentação só no intuito de ficar bonita a sua argumentação e tal, você não chega no objetivo. Então, você tem que pensar qual é o resultado prático para o meu processo, o que é que eu quero, né? Esse entendimento já está consolidado, talvez você não precise fazer essa sustentação. E olha que eu defendo a sustentação mesmo, eu acho que a gente tem que sempre fazer. Mas repense, esse tema está pacificado, o documento está igual a todos, no máximo você vai estar lá para garantir o que você já conseguiu. Ou então para não ter o prejuízo, né? Para não perder. Mas talvez não vá modificar muito. Né? Então, quando você ainda tem... você consegue direcionar exatamente isso que o doutor falou. Você acerta no ponto e segue adiante. E ainda tem aquela questão importante, né, colega? Que às vezes eu percebo nas sessões que muitos advogados iniciantes acabam ficando perdidos, né? Como ficou essa excelência, os honorários de sucumbência, né? Então, assim, é importante analisar esse ponto antes, até porque é texto expresso de lei, né? Você saiu vencedor, você reformou a sentença que você antes estava perdendo, você é recorrente. Vencedor, você não vai receber honorários. Mas só que se você foi recorrido vencedor, você recebe honorários, né? Então, é um ponto que é importante a gente estar sempre analisando também. Eu acho que é uma dificuldade dos iniciantes, né, doutora? Essa questão dos honorários. Sim. Não, tem várias dificuldades e, inclusive, a gente está aqui para isso, viu? Conte comigo e com o Lázaro também. E a gente responde. O que eu puder ajudar, gente, e o que o Lázaro falou também é muito importante. Não sucumba às suas dúvidas. Não tenha vergonha de perguntar, parecendo que você é uma pergunta boba, ou que você é inexperiente. Todo mundo já foi inexperiente um dia, certo? Eu ainda não estou no topo onde eu quero alcançar. Talvez eu só esteja um degrauzinho acima, mas eu quero ajudar quem está no térreo.
eu acho que é o mesmo pensamento do doutor. O que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. E o que a gente tem que aprender ainda é muito. A gente vai buscar pessoas que possam ensinar a gente. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é ter dúvida é normal. E você só vai conseguir sanar essas dúvidas quando você se propor a estar ali naquele ambiente. Se propor a aprender. E não achar que porque você já tem muito tempo de OAB, doutor, tem gente que pensa assim também. Ah, porque eu tenho muito tempo de OAB, eu já deveria saber. Mas a verdade é que talvez você não tenha atuado no juizado ainda e tá tudo bem, gente. É um ambiente novo para você. Né? E também não é porque é juizado, porque é pequenas causas, que você tem que tratar de qualquer jeito, com desleixo. Eu percebo que alguns colegas também atuam desta forma no juizado e não é. Para mim, eu acho que é a porta de entrada para a jovem advocacia e a justiça que a gente tem mais célere para resolver de forma mais rápida os problemas corriqueiros. Então, toda vez que eu posso direcionar o meu cliente, aliás, como eu falei, estou exclusiva no juizado, mas tudo que eu posso eu direciono para o juizado, porque eu acho que a gente consegue resolver com mais celeridade. Se não é aqui, ok, vamos procurar outro advogado, uma situação mais específica. Mas o juizado, pessoal, ele resolve muita coisa. E ele, além de ter muita demanda, né, muita possibilidade para você que está começando, situações corriqueiras, vida do consumidor, situações aí da sua família, que você pode começar a resolver para poder treinar, você tem muita possibilidade, inclusive, de sustentar, não só nos seus processos, quanto no juizado. E eu estava falando também, doutor, que imagine na vara comum, né? Da sentença até a sustentação oral, da petição inicial até a sustentação oral, às vezes demora anos. No juizado, às vezes com 6 meses, você já está sustentando, já está na turma recursal, né? Sim, sim. O seu cliente, inclusive, percebe, olha só, da petição até a sustentação e da sustentação até o alvará, o cliente sente, ele percebe, olha, ó, eu lembro da sustentação da doutora, eu lembro que ela foi lá defender o meu processo. Quanto isso é importante para o cliente. Eu sinto que os clientes admiram os advogados que vão lá e se expõem, né? Mesmo que não tenha um resultado específico que ele queira, mas a sensação de que meu advogado lutou até as últimas consequências, ele foi lá, falou. Então, essa exposição também, que a gente tem medo, ela é um degrau que você sobe na sua carreira. Pode falar, Luiz. Colega, você falou uma coisa agora, colega, que eu até me lembrei. Ano passado não, foi no finalzinho de 2019, sustentação oral presencial ainda, né? E eu tinha um processo de um cliente idoso, e assim, aquele processo absurdo, o cliente idoso ele estava com alguns problemas com a situação envolvendo um contrato que ele tinha celebrado, etc., e ficou muito prejudicado com a situação. E nós ingressamos então com a ação nos juizados. E essa ação, não sei por que raios, veio a ser julgada improcedente, né? E aí aquela situação, meu Deus, e agora? Não, vamos recorrer porque a gente vai reformar isso, não é possível. A gente vai reformar, ainda que seja em grau de turma recursal, eu vou lá, vou sustentar e a gente reforma. Recorri e o processo caiu com a 5ª turma recursal, que coisa boa. Doutor Rosalvo, Santo Rosalvo. E aí no dia, colega, esse meu cliente, ele se fez presente na turma recursal para assistir a sessão de julgamento, né? Eu lembro até hoje, 5ª turma recursal cheia, esse meu cliente sentou lá naquelas cadeiras do fundão, bem idoso, bem simples. E aí eu fui à tribuna, e quando eu subi à tribuna, eu recebi a palavra do Dr. Rosalvo, e antes de começar a falar propriamente do caso, eu fiz como posso dizer, uma ilustração. Veja, suponha que Dr. Rosalvo fez um contrato com Dr. Paulo César, que na época Dr. Paulo compunha a turma, substituindo a doutora Mariá. Não, perdão, substituindo a doutora Eliene. E aí fiz essa brincadeira, colocando os magistrados no lugar do meu cliente, da outra parte envolvida na situação. E aí os magistrados entraram naquela brincadeira, interagiram com a sustentação. No final, conseguimos a reforma da sentença, o magistrado aplicou ainda dano moral, etc. Terminada a sustentação, anunciado o julgamento, quando eu estou descendo da tribuna e da ver o meu cliente, eu sabia que íamos conseguir, parabéns, doutor, que bom, e saiu naquela alegria, agradeceu o doutor Rosalvo, e o pessoal na sala
se acabou na risada, né? Os advogados na quinta turma, e a gente saiu. Mas, assim, é bem o que a colega falou. A colega foi falando e eu fui lembrando. É satisfatório demais, né? A gente ingressa com a ação no juizado, tem essa celeridade, essa simplicidade, inclusive comparado com o procedimento ordinário do tribunal de justiça, e no passo em que o cliente acompanhou essa sessão de julgamento, que ele viu o direito dele ser garantido pela quinta turma recursal, pouco tempo depois ele viu o seu contrato ser resolvido, o alvará foi recebido também. Então, tudo isso mostra como é importante o ajuizamento das ações perante os juizados, a boa atuação junto à turma recursal e como isso impacta no cliente, com certeza. E gera credibilidade, né, no trabalho do advogado. Exatamente. Com certeza a sua credibilidade aí foi para 1 milhão. Mesmo que você não atue agora, ele vai perguntar para você tudo o que ele quiser saber sobre qualquer coisa. Mesmo se for penal, qualquer coisa que você não atue, ele vai dizer, doutor, se você não atua, então me indique alguém. Porque você agora vai ser o ponto de referência. E é isso que acontece. Principalmente também nas pessoas mais humildes. As pessoas, elas gostam de ver você atuando, né? O advogado é aquele que atua, que despacha com o juiz, que faz audiência. Ele só entende que você atua assim. Se você vai explicar para ele que o processo é virtual, que você vai adicionar, tá falando com o juiz através de videoconferência, talvez ele não entenda tanto. Nessa nova roupagem, sim. Mas o cliente entende que o advogado está trabalhando quando você está para lá e para cá, né? Tanto que os clientes, quando me ligavam, doutora, pode falar, eu sei que você está agoniada, porque não é porque a gente não quer atender, é porque às vezes, no presencial, né? Principalmente no presencial, e o doutor sabe, às vezes tinha sessões simultâneas e você tinha sustentação nas duas. E aí você ficava para lá duas salas. E quando tinha audiência, sobe e desce, enfim, aquela agonia que nossos assessores também nos ajudavam muito, né? Salve os assessores. Eu até fiz uma live aqui com um colega assessor que nos davam aquele apoio e trocava a pauta e às vezes dava aquela... Enfim, esse relacionamento também que a gente tem, né? Com nossos colegas lá, que são os assessores. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, até, pessoal, para você conhecer as pessoas, tá? Para você ser visto, para você ver. O meu colega aqui, Lázaro, um colega que atua lá comigo, eu tô sempre vendo no presencial. E quando eu pensei nos colegas que eu ia chamar para fazer a live, eu pensei, vou chamar Lázaro, porque é uma pessoa que, além de estar sustentando, é uma pessoa disponível, gentil. Então, até para você lembrar de parcerias, quem é que eu vou perguntar isso, né? Qual é o colega que pode me esclarecer, me ajudar, me indicar, enfim. Tudo você pensa nas pessoas que estão ali. Porque quando você vê seu colega atuando e você vê o quanto ele é determinado, o quanto ele está empenhado por aquilo, também te dá uma visibilidade, né, colega? Uma credibilidade diante dos outros colegas. E eu acredito, colega, que isso passa a sensação de que a gente não está sozinho, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a atuar nas turmas, e aí fui iniciando com esse trato com os magistrados, com os assessores, secretários de turma, e principalmente com os colegas, né? Conheci a colega, aí depois conheci, por exemplo, o doutor Ian Veiga, doutor Felipe, doutor Paulo Kleber, doutora Priscila, que advoga para banco também, doutora Ludmila, que eu acho que a doutora Ludmila, inclusive, já esteve aqui em live também, entre outros, doutora Raquel, que advoga pela Vivo, entre diversos. E numa oportunidade dessa, inclusive, a gente sempre buscava, né, conversar no intervalo entre as sessões ou antes de iniciar as sessões, e numa conversa dessa que a gente pensou, bora criar um grupo, gente, um grupo que a gente pode se ver, conversar sempre, trocar ideia, e aí, já começou a sessão, tá em qual processo, etc. E tá aí que hoje existe, por exemplo, o turmão recursal, né? De lá para cá já tem, eu acho que 3 ou 4 anos de turmão recursal, e eu acho que desde o turmão recursal, desde essa frequência que eu passei a ter maior naquela época nas turmas recursais, isso também, faço das palavras da colegas minhas, isso ampliou minha advocacia assim, absurdamente, porque eu acho que a advocacia ela não pode se resumir à petição no escritório, né, à redação e o protocolo. Você precisa estar no campo, você precisa ir lá sustentar, você precisa ir lá despachar, você precisa ir lá falar com o juiz, falar com o assessor do juiz, e existem métodos de você tratar. E quando você conhece, você tem a prática forense e você ainda se vê abraçado pelos colegas, né, por meio de um grupo, você buscando ir lá na sessão de julgamento conhecer seus colegas, você se fortalece.
né, enquanto profissional. Acho isso importantíssimo. Exatamente, exatamente. Colega, e com relação à videoconferência, o que é que você acha que é o de pior e o de melhor com relação à videoconferência? Porque é um tabu, né? A gente ama ou odeia. Tem hora que eu tô adorando, porque eu posso fazer várias aqui, tô em casa, e tem hora que eu odeio, porque o Lifesize não funciona, e porque dá tudo errado, e porque cai toda hora, e reduzir o número de processos e repautado milhões de vezes. Mas, enfim, nada é perfeito, né? Mas eu quero a sua visão Nada é sobre perfeito. isso. Assim, eu realmente acho que eu sou um pouco suspeito para falar sobre o método de sustentação por videoconferência, porque eu acabo trabalhando com volume, né? Então, escritório que advoga para a empresa, que trabalha com volume, tem esse volume e a videoconferência apenas criou uma porta, um link, uma possibilidade de que eu pudesse atuar. Como eu já vinha atuando aqui na Bahia, como também, ao mesmo tempo, agora posso atuar em outros estados. Então, por exemplo, hoje, agora eu estou na Bahia, estou conversando com a colega aqui de Salvador, mas só que eu passei a manhã inteira fazendo sustentação oral no Tribunal de Alagoas. Amanhã vou estar no Tribunal de Alagoas de novo e, pela tarde, vou estar sustentando na turma recursal aqui em Salvador. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, facilitou, né, nosso trabalho, ampliou o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo eu não posso ser também, não posso deixar de falar que isso coloca aí um alerta, né? A gente tem que ficar atento também à quantidade de trabalho que a gente abraça, porque às vezes a gente se vê engolido, né? Por tanta possibilidade de atuação que os atos processuais virtuais nos proporcionam, porque aí, sentado no escritório aqui de casa, aqui no computador, tem dia, e não só eu, acredito que a colega também, e outros colegas que eu converso, em um dia o advogado responde e-mail, faz petição, participa de audiência, faz sustentação oral, faz reunião com o juiz, faz reunião institucional com o cliente. Isso tudo, muitas vezes, o advogado faria em uma semana, né? Porque precisaria de carro para viajar para outra comarca, ou viajaria de avião, ou então precisaria se transportar de um lugar para outro, de um bairro para outro, agendar horário com o juiz, acompanhar o horário da sessão. Então, talvez isso também, além de ter o ponto positivo da possibilidade, tem um ponto de atenção, digamos assim, que seria o do excesso, da possibilidade de excesso, e que o advogado talvez tenha que ter uma atenção nesse particular. Exato. Mas eu particularmente, eu gosto. Eu acho que aproximou os advogados sobremaneira. Hoje eu conheço, por exemplo, não conheço pessoalmente magistrados em Alagoas, mas quando sustento lá no Tribunal de Alagoas, eu me sinto extremamente bem recebido. Eu sempre busco comentar a hospitalidade dos magistrados de lá, né, que recebem o advogado de outro estado, que ouvem e tratam com fidalguia, que tratam com paciência. Então, tem esse ponto positivo. Apesar de eu sentir muita saudade do quarto andar do Fórum do Imbuí, né? Todo mundo junto ali, eu corre de uma sala, corre para outra. E aí, colega, tá em qual processo? Já chamou, pede para segurar. Eu já saí das turmas às 8 horas da noite, doutor. Ali naquela agonia, mas assim, eu me sinto feliz, gente. Então, é uma reclamação, assim, mas é uma reclamação feliz, porque eu gostava de fazer, sabe? Eu me sentia útil, eu gostava quando eu conseguia modificar o voto. Aquele trabalho ali é um trabalho que eu gostava, eu gosto, né? Eu me empenho para fazer isso. Não atuo também, que eu atuo com outros advogados, faço parceria só para fazer isso. E como o doutor falou, ampliou o nosso campo de atuação. E outra observação importante, doutor, os bons não perderam espaço. Porque a gente não pode mais dar aquele migué de que, vou fazer sustentação oral e chegar lá você só acompanhar o voto, ou então fazer aquela sustentação mentirosa. Porque o YouTube está aí para ser assistido, nossos clientes podem assistir, não é? Então, o medo, eu acho, de alguns colegas era, eu vou perder o posto de trabalho, ou então não vai ter. Gente, sempre tem trabalho. Se você se empenhar, sempre vai ter trabalho. Se você fizer o seu trabalho com dedicação, eu acho que sempre vai ter trabalho. Claro que no início é uma adaptação, é difícil para todo mundo, né? Os escritórios precisavam se adaptar. Quantos escritórios, doutor, tem aí que não comportava tanto advogado de uma vez numa sala, porque um estava no escritório, o outro estava
audiência, o outro estava na sustentação, agora está todo mundo junto. Então, o escritório tem que se reestruturar, tem que botar uma internet mais veloz, uma banda larga maior, tem que dar mais estrutura. Então, todo mundo está se reestruturando. Então, se você encarar isso também como uma oportunidade de crescimento, você vai evoluir. Poxa, o que é que eu posso fazer agora? É videoconferência? Não, eu vou treinar mais minha argumentação. Agora eu vou entender como é essa plataforma. Eu vou fazer com mais dedicação, porque meu cliente está assistindo. E esse cliente pode vir outros e outros. Pode vir um de Alagoas, um de São Paulo, um escritório de outro lugar que quer contratar aqui. Quantas e quantas vezes, doutor, também acontece de eu estar na sustentação, eu estar lá na sessão, tem escritórios grandes, tá? E o senhor que atua também aí com empresas grandes que não fazem o requerimento de sustentação oral corretamente, que não sabe que é pelo Life Size, que não junta o endereço de vídeo do Life Size. E eu vou até aproveitar a oportunidade aqui, vou responder só a dúvida da colega do Life Size. Realmente o Life Size é uma plataforma que a gente teria várias coisas para falar aqui contra o Life Size, né? Inclusive a forma de utilização, a gente é chamado para fazer a sustentação ali naquele momento, não existe uma sala de espera, e aí se não consegue conectar, você perde a oportunidade. E isso é uma grande reclamação dos colegas, porque lá no tribunal não é assim, é outra plataforma, né? E aí a situação é mais organizada. E a colega até perguntou aqui que sempre dá problema. Eu já tive esse problema, colega, do secretário tentar ligar para mim e ele dizer que chamou 2 vezes e eu estar aqui com o computador ligado e não receber a ligação. E não chamar. Sim, já aconteceu comigo também. Exatamente. O que eu fiz foi, nessa situação específica, eu não tive prejuízo, porque o voto foi favorável ao que eu queria, mas ainda assim eu fiz uma reclamação com a coordenação, tá? De que realmente não tinha chamado, mas fica uma situação chata, porque fica a palavra do secretário contra a sua, e aí eles começaram a perceber que isso era muito corriqueiro, porque vários advogados começaram a reclamar. Então, a primeira dica, colega, é se acontecer, reclame, porque eles precisam perceber que os advogados estão reclamando sobre isso. E a segunda dica que eu dei, uma dica prática, eu excluí o Life Size e baixei uma nova versão, e também baixei uma nova versão no celular. Então, fica disponível no celular e no computador. Você ter aquela válvula de escape. Se você não conseguir conectar no computador, que você tenha pelo menos o celular ali à disposição. E deixe sempre carregado. Verifique também a sua internet. Se você estiver assistindo a sessão pelo YouTube, eu recomendo também que você desligue o YouTube no momento de atender a ligação para evitar, né, essa interrupção de conexão. Realmente dá muita interferência. O Life Size não é um dos melhores sistemas, mas é o que a gente tem agora. Então, a gente, além de reclamar, a gente tem que não só reclamar, né? Na verdade é isso, mas se adaptar e fazer o melhor possível com o que a gente tem agora, porque é isso que está acontecendo. Não adianta você dizer também que o problema é só Life Size, Life Size, Life Size, se você não busca também o que você pode fazer para melhorar isso. Então, colega, siga essas dicas, tenta excluir, coloca de novo, né? E faça sempre a reclamação que possível. Pode falar, doutor. E confirmando tudo o que a colega já colocou, eu colocaria apenas em complemento também uma sugestão é a colega Lívia, né, que fez a pergunta. Eu faria apenas um complemento de que se a colega ela passou por isso em algum processo específico, eu recomendaria também ela peticionar, né, peticionar informando o que aconteceu, porque hoje já é um tanto de conhecimento comum, né, de que o Life Size ele vem apresentando instabilidades. No site do próprio TJ, tem o site de registro de indisponibilidades. Eu acho que em junho tem alguns registros de indisponibilidade do Life Size, de repente pode coincidir com a data da sustentação da colega. Exato. Então a colega já poderia aproveitar desse site para a sua petição. E tem um ponto também que, nesse particular, a comissão da OAB de juizados vem buscando também, junto ao COGE, mudanças nesse procedimento, né? Nós viemos pleiteando. Na última semana, inclusive, a gente elaborou um ofício, eu acredito que inclusive já foi enviado para o COGE, justamente pleiteando a alteração do procedimento, tendo em vista que no próprio TJ nós temos um procedimento mais eficaz. Né? No TJ existe a criação da antessala, né, do Life Size, que fica ali o secretário dando todas as instruções ao advogado. Tem a criação do grupo de WhatsApp, onde o secretário envia a pauta da sessão inteira. Então, existem métodos. Eu acho que o método hoje aplicado pelas turmas
é o método que está aí, foi o melhor método encontrado para o momento, mas eu acho que pode ser melhorado, pode ser aprimorado, e o exemplo que a gente tem é o do próprio TJ. Exato, exato. Exato, doutor. A gente sempre espera que melhore, né? Mas é aquela questão também que eu falei. Vamos focar no que a gente pode fazer. Vamos focar no que a gente tem controle. Então, E, reclamar, reclamar, reclamar não evolui. Você não evolui. E aí você perde a oportunidade de sustentar o seu processo. Então, como é que está sendo agora? Life Size, endereço de vídeo, coloque lá, baixe o aplicativo, faça o seu melhor possível e peticione. Se acontecer alguma coisa... celular e notebook aberto com life size. Exatamente. Tudo tá, não tem justificativa, né? Inclusive, gente, no LifeSize as chamadas ficam registradas. Você pode tirar um print da tela lá no LifeSize. Se o registro da chamada não aconteceu, tem forma de a gente comprovar também, tá? Aí a gente tenta, da melhor forma, fazer o nosso trabalho, né? Porque as coisas não podem parar. A gente está num período muito difícil de pandemia, que é muito angustiante, que mexe também com o nosso psicológico, né? Eu, particularmente, fico angustiada com situações que eu vejo de profissionais realmente desestimulados, né? Porque teve problemas de Covid na família, até perderam parentes, enfim, é uma situação muito difícil. Mas, embora isso aconteça, a gente tem que fazer o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem e tocar o nosso trabalho da melhor forma possível e tentar, sempre que possível, auxiliar os colegas. Então, mesmo você, doutor, e você me falou que queria compartilhar conhecimento, faça isso. Você é um profissional maravilhoso. Um pouquinho de conhecimento que a gente compartilha, às vezes é uma dúvida específica de um colega que está do outro lado, sem saber o que fazer. Essa questão do life size mesmo, muitas vezes, colegas, por me verem aqui falando sobre turma recursal, me perguntam, doutor, onde é que eu acho o endereço de vídeo? Como é que eu faço o requerimento? Porque a pessoa não está habituada. Então, compartilhe, gente. Quando a gente se formou, né? Eu me formei em 2009, em UAB de 2013, um pouquinho depois. Mas quando eu me formei, o conhecimento prático era mais escasso. Você tinha cursos específicos. Hoje em dia, a gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta coisa que a gente pode compartilhar e também tanta coisa acessível, né? Democrático. Façam uso muito bem disso. Doutor Lázaro... Quem dera na minha época eu tivesse disponível uma página do Instagram da doutora Michele para aprender sobre sustentação oral, na minha época de recém-formado. Quem dera, doutora Michele, tivesse. Que bom, mas a gente tem que compartilhar mesmo, porque eu acho bom. No início a gente fica muito perdido. Eu me sentia muito só, e quando eu me formei eu já era mãe, então eu tinha outras questões, né? Que assim, cada um carrega a sua cruz, tá, gente? Eu não vou choramingar aqui minhas dores. Mas eu me sentia muito sozinha naquele momento, porque eu já era mãe, já era boleto, e eu tinha que correr, ir advogar e tal. E às vezes você não sabe como fazer, tá? Então, eu fui meio na cara e na coragem. E isso foi bom também, porque me deixou muito resiliente. Então, seu medo, às vezes, é também um gatilho para você ir em frente. Vai doer hoje, mas depois, né, não fica mais fácil. É a gente que fica mais forte. A verdade é essa, e você tem que estar pronto para se adaptar. Doutor, já temos 50 minutos. Tá vendo aí como foi bom e foi rapidinho. E eu quero que você dê as últimas dicas para os colegas, finaliza como você quiser. E desde já eu te agradeço muitíssimo por participar, viu? Da minha live, aqui do meu Instagram. E eu estou sempre à disposição. Conte comigo. Pode ficar. Então, colega, eu, na verdade, só tenho a agradecer também, tá? Pelo convite, agradecer pela amizade da colega, né? Já de muitos anos, amizade profissional, mas também amizade próxima ao mesmo tempo, né? E assim, colega, de palavras finais, ratifico os elogios ao trabalho que a colega vem fazendo de orientar os colegas, incentivar o trabalho da sustentação oral, extremamente importante, é um trabalho sério. Vejo que, assim como a audiência de conciliação é imprescindível no processo, no meu particular, a sustentação oral, a depender do caso, é importante também. E a dica que eu poderia deixar e que eu talvez ache importante deixar o advogado aqui é confirmando também um ponto que a doutora falou no começo, de que o advogado também não se cobre perfeição, né? Não se cobre, não se culpe. Não consegui falar tudo o que precisava ser dito, minha sustentação não foi tão boa quanto a sustentação do processo anterior do colega, ou então talvez eu não sustente tão bem quanto fulano ou ciclano. Eu acho que cada um tem a sua particularidade. Acho que não é uma questão de dom,
Para mim, inclusive, essa questão de dom simplesmente não é essencial. O que é essencial é a nossa possibilidade de desenvolver na prática da oratória, desenvolver na prática de falar. Né? Tem um livro que eu li recentemente, que é o Mindset, da Carol Dweck, e ela fala exatamente isso, né? Em que a gente tem que se libertar dessa mentalidade de limitação, de dizer, aquilo é por conta de um dom, e eu não tenho um dom, eu não vou conseguir fazer. Não. Você ainda não praticou o suficiente, você ainda não treinou o suficiente para ter uma aptidão, para chegar àquele ponto. Então não se cobre de imediato pelo resultado, né? E aí, apenas deixando um exemplo também que nos incentiva à prática e a não desestimular com os erros ou com os insucessos, é de que, primeiro, pensar de que os insucessos, em verdade, não são insucessos, são possibilidades que não deram certo, mas você vai continuar atrás de outras possibilidades. E aí você analisa o exemplo do Thomas Edison, né? O Thomas Edison, ele, antes de inventar a luz, antes de inventar a lâmpada, ele errou mais de 9.000 vezes. Mas quando ele acertou na vez 9.001 e foi perguntado como é que você se sentia depois de errar 9.000 vezes tentando inventar a luz, ele disse, eu não errei 9.000 vezes. Né? Eu tentei 9.000 vezes que não deram certo, mas só que a 9.001 deu certo. Então, a mesma coisa são as nossas sustentações. Você não vai fracassar. Só sacada de sucesso aqui, viu? Obrigado, colega. Então, como a gente enxerga a nossa atuação, o aprendizado que a gente extrai daquilo ali, com certeza é aquilo que vai construir o advogado, que vai construir o profissional, que mais à frente vai fazer a sustentação que a gente quer. Então, talvez o Michele de hoje, agradece, né, a Michele do passado, que sustentou, que buscou aprender, que conseguiu e se deu a possibilidade de chegar onde está em grau de sustentação e de oratória hoje. Então, incentivo os advogados que sempre busquem ter essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de aprendizado, sem se cobrar com muito rigor, porque tanto erro como, eventualmente, um não acolhimento dos seus argumentos na sustentação faz parte do processo. É natural. E o direito é recheado disso, né, colega? Não é uma ciência exata. Exatamente, pessoal. Colega, muito obrigada mais uma vez. E foquem no trabalho de vocês, foquem no que vocês podem fazer para melhorar. É exatamente tudo isso que o Lázaro falou. Maravilhoso, tudo isso que ele falou. E não é perfeito, gente. Nunca vai ser perfeito, tá? Não busque a perfeição. Isso é estressante. Isso te deixa depressivo. Você vai errar e é normal. Sua primeira sustentação oral vai ser ruim, porque as próximas vão ser melhores. E você sempre vai identificar alguma coisa que vai ser melhor. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem, porque todo mundo é assim. Então não precisa se cobrar tanto. Faça o seu melhor possível e vá melhorando, como diz, 1% todo dia, né, doutor? Vá melhorando, vá se dedicando. Se coloque, porque as pessoas que crescem são as pessoas que se expõem. Entrou meu colega aqui, Fernando, também, que fez a live comigo. Muito obrigado, pessoal. Ó, coraçãozinho para todo mundo que esteve aqui, participou, comentou. Não dá para a gente responder tudo, viu? Me desculpem, mas é porque a gente fala muito aqui. Se deixasse, a gente ficar 2 horas aqui falando. É isso que eu ia dizer, viu, colega? Se deixasse, eu ainda ficava falando aqui. Eu gosto de contar essas histórias, essas parábolas. E aí eu ia ficar aqui também conversando com a colega, contando, mas agradeço mais uma vez a oportunidade e não poderia deixar também de agradecer a participação dos colegas, tá? Que se fizeram presentes. Exatamente. Eu acho que é isso. A advocacia tem que se manter sempre unida. E meu Instagram tá aí, colegas, disponível também. Tá? Doutora Michele, colega, estou sempre à disposição no que precisar, né? E eventualmente uma live futura. Estou à disposição. E já vou dizer, a colega, inclusive, me incentivou a eventualmente contribuir com conteúdo. Gostei da possibilidade, viu? Legal. Faça isso. Doutor, eu tenho que me despedir, porque só falta 1 minuto, a nossa live vai ser interrompida. Então, um beijo, um abraço, tudo de bom. Colegas, tentem, tá? Feito é melhor que perfeito. Um abraço para todo mundo. Contem sempre comigo. Tchau, tchau, doutor. Obrigado. Tchau, tchau.